Hoje eu vou trazer uma análise para vocês do macro mercado, né? S&P 500 no semanal. Estava pensando como é que minhas médias poderiam se comportar e se comportaram, na verdade, nas grandes crises, em momentos complicados na economia do mundial. Então eu trouxe dois momentos bem complicados na economia, dois momentos que tiveram crises econômicas no mundo. Não vou dizer que são momentos semelhantes, cada momento teve sua peculiaridade, a gente vive um momento bem único atualmente, né? Então, o contexto mundial hoje é um contexto de crise, né? De recessão, então a gente vai ver como é que minhas médias, as NEMAs, estavam se comportando nesses momentos. Então, através dessas análises que a gente vai fazer, a gente vai olhar quantos por cento elas corrigiram, quais EMAs elas interagiram de suporte, como foi o padrão para começar a correção. Tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Inclusive, eu quero mostrar para vocês a projeção, né, do que é que poderia vir caso o padrão que está sendo formado agora venha a se concretizar e venha a seguir, né, nesse gráfico de semanal. Então, a gente fique atento nesse vídeo que caso esse padrão venha dar continuidade, galera, é bom a gente ficar de olho, bem atento ao que pode vir a acontecer. Então, a gente vai pro gráfico agora, a gente vai ver como é que as médias se comportaram nesses dois momentos de crises mundiais. E no momento atual também, como é que elas estão, claro, né? Vamos pro gráfico, galera. Olha aqui, galera. Primeiro eu trazendo a matéria aqui para vocês da crise que teve do petróleo em 1973. Ou seja, meados dos anos 70, o mundo ingressa num período de crise devido a uma decadência do sistema monetário internacional. Olha só, semelhanças aí, né? Então, o petróleo foi um dos principais ali, recebeu o título, a crise do petróleo em 1973. Então, vamos ver como é que as médias estavam reagindo, como elas se comportaram no S&P 500, que são representadas pelas 500 maiores ações dos Estados Unidos, em 1973. 1972, 73, peguei um período ali do início da correção, e vamos lá para o gráfico para a gente ver como é que tava essas NEMAs nesse período. Olha aqui, galera. Eu separei, na verdade, três períodos de correção. Assim, tivemos correções mais profundas, porém, dois eu marquei aqui com fundo em vermelho, que foi para destacar as correções que ultrapassaram aqui a última NEMA, essa NEMA aqui azul. Então, a gente teve correção aqui. Que período é esse aqui? Olha lá, aqui é 1973 a 1974, né? Então, aqui em janeiro de 1973 foi o topo, e desse topo a gente só fez cair, né? E como é que minhas médias estavam se comportando? Olha lá, ó. Eu sempre, para quem não conhece como funciona o indicador, como é que eu opero ela, como é que eu enxergo os momentos de reversão, eu vejo essa divergência entre essa média branca e a média laranja. A gente não tem uma divergência muito grande aqui, porém, mesmo com a divergência não muito grande no gráfico semanal, lembrando, a gente vê que a gente tem uma correção bem grande, né? Do topo ao fundo, 49,59%. Olha lá, 49,59% foi o que a gente teve de correção nesse período aqui de 1973 a 1974. Ou seja, a gente viu que a gente vê um padrão acontecendo e olha só, a interação, né, que a gente teve aqui. Um detalhe bem importante que eu quero deixar que vocês fiquem atentos é a interação, suporte. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vinha de um momento de alta, estava iniciando um momento corretivo. Ou seja, a gente vê o padrão aqui se iniciando pelas minhas médias, e essas médias coloridas, as nemas aqui coloridas abaixo, elas são os suportes, né? Então, se fosse ao contrário, elas serviriam como resistência. Nesse caso, elas seriam suportes. A gente vê que a interação que a gente teve com essa média amarela aqui, a gente bateu duas vezes nela, voltou para interagir com a média branca, mais uma vez amarela, e voltamos para interagir com a média laranja. A gente puxou mais uma pernada de correção mais profunda. A média verde segurou bastante o preço aqui durante umas semanas, né? Lembrando que cada candle desse aqui representa uma semana. Então, a gente passou um bom período aqui lateralizando um pouco dentro dessa média verde e a rosa aqui, né? Fechando candles um pouco acima aqui na azul, mas dentro desse range aqui, né? Para ir depois buscando interação com as outras nemas e fomos perdendo, né? Tipo, buscando suporte e não achamos. A gente tem uma correção,
um período aí de 707 dias, foram o total de dias que essa correção durou, né? Esse período aí de 1973 a 1974. Então vamos lá, mais um pouquinho para frente na história, a gente vai falar agora sobre o que foi a crise financeira de 2008, né? Ou seja, a bolha imobiliária. Isso aí muita gente deve lembrar, não sei quem é mais novo, não sei se vivenciou, mas quem já tem um pouquinho mais de idade como eu, vai ter uma lembrança bem clara disso aí, né? Como foi um momento bem delicado na economia mundial. Então, como é que as médias reagiram nesse momento aqui, né? A gente teve outra correção em 2002, 2003, não achei historicamente o que representou essa correção, foi uma correção até significativa de 49%. Quem souber aí a história aí, 2002, 2003, o que é que provocou essa correção aqui, nesse período que se iniciou em 5 de setembro de 2020, exatamente, e foi até 2003, né? Então, se alguém tiver essa informação, me passe. Mas o que é interessante é esse aqui que eu marquei que a gente, né, fundo vermelho, a gente perdeu todas as médias, ou seja, correções mais significativas, né, que a gente teve 57,47% de correção e a gente veio a perder todas as nemas aí, né? Então, realmente foi uma correção mais expressiva, né? E essa foi a crise, a bolha imobiliária, né? Então, responsável por trazer o S&P 500 a correção de 57,47%. E a gente pode ver aqui também que o padrão, né, de correção, como eu falo sempre, a gente já vê um padrão de alta, as médias estavam juntas, essa branca, laranja, as limas bem juntas, e quando elas se separam, né, provocam, formam essa divergência aqui, entre um afastamento entre as médias, é isso que me chama atenção no padrão, é isso que me faz o gatilho de operar, né? Claro que esse mesmo padrão é interessante, é isso, ele é como uma fractal, ou seja, ele está em todos os tempos gráficos. Da mesma forma que eu consigo operar ele em qualquer ativo, e também consigo operar ele em qualquer tempo gráfico, do segundo ao diário, ao semanal, como a gente está vendo aqui. E ele corre da mesma forma, fazendo padrões bem semelhantes, então já conheço um pouco dos tipos de padrões, esses percursos que ele faz aqui no preço, tem peculiaridades, e essas peculiaridades que me fazem operar com essas divergências. Então, aqui a gente vê que a gente buscou uma correção, perdemos aqui a média amarela, que é um suporte bem interessante, sempre como eu mostrei outra vez, e a gente veio buscar a interação aqui, fez uma sombra rápida aqui na média rosa, na enema rosa, e buscamos interação mais uma vez com essa anema branca aqui. Depois disso, a gente vê que a gente foi buscando correções, né, e fazendo pullbacks e buscando correções mais profundas, né? Até a gente buscar interação com essa última anema aqui, que era o último suporte que a gente tinha do preço, e não resistimos e fomos perdendo mais preço, fomos corrigindo mais ainda, foi uma correção mais profunda. Então a gente está vendo aqui que essa crise imobiliária, que foi uma coisa na época, quem não lembra muito, foi uma crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Uma crise imobiliária foi lá nos Estados Unidos e a gente viu que teve uma correção muito profunda. O momento que a gente vive hoje é um pouco diferente, porque a gente não só está vendo os Estados Unidos vivendo essa parte da uma inflação, tentando controlar a inflação, né, de uma maneira mais agressiva com o aumento dos juros, como a gente vê a Europa também com o aumento da inflação, mas como eu já expliquei também no meu Instagram, por um outro motivo, né? Um motivo que está meio que resvalando ali as questões do conflito com a Rússia e a Ucrânia, que é a limitação do gás, né, da Rússia. Isso faz com que limite a produção das empresas na Europa. Na Europa as empresas estão limitadas à sua produção, então faz com que falte alimento, falta produção, né? A produção, no geral, está limitada, e essa limitação da produção faz com que aumentem o preço das coisas, ou seja, aumente a inflação, né? Então, isso é uma coisa mais complicada no caso da Europa, porque para controlar esse tipo de inflação, os juros não vai ser uma medida muito eficiente, né? Porque não vai fazer com que as empresas passem a produzir mais por causa que ele aumentou os juros. Então, a Europa vive um momento delicado, os Estados Unidos também vive um momento delicado, a China vive outro momento, também uma situação bem delicada na sua parte econômica, que ela fez um estímulo na compra de imóveis, inflou o mercado imobiliário de uma forma não natural, e eu acredito que a gente vai ver ela colhendo os frutos
por causa dessa forma que ela agiu para poder incentivar a economia imobiliária lá, né? Então a gente já está vendo indícios disso e acredito que pode piorar muito ainda assim as coisas na China e a gente pode ver reflexo disso. Claro, o mundo é bem globalizado, interligado, então quando a gente vê alguma parte do mundo com a dificuldade, isso vai resvalar, isso vai ter algum efeito nas outras, no mundo inteiro, né? Isso é natural. Então, o que é que eu quero deixar bem claro, claro, isso aqui não é um aviso, não estou alertando, não estou indicando nada para ninguém, mas é só curiosidade, a gente sempre opera pela história, o que vem acontecendo no mercado, isso conta muito para a gente, no meu caso, que analiso o gráfico. Então, assim, qual é o princípio que eu vejo? Né? Eu tenho um padrão, que eu sempre acredito muito nesse padrão, obviamente eu opero, quem me segue sabe que eu confio demais nisso aqui é uma coisa que sempre me surpreende mais, esse padrão, eu tenho muita assertividade operando exatamente esse padrão, e a gente vai olhar aqui agora o que está acontecendo atualmente com essa pequena. A gente tá vendo toda vez que a gente tiver divergência aqui, o preço busca interação com essas lemas coloridas. E olha aqui, a gente tem um padrão de divergência, inclusive maior do que a gente viu nessas outras crises aqui, ó, na crise de imobiliária. A gente não tinha um afastamento tão grande, mesmo assim a gente viu uma correção muito forte e perdemos todas as lemas aí nesse percurso. E agora a gente tá. Todo mundo fala que já esticou muito e tal, mas eu ainda estou muito pessimista, principalmente por causa desse tipo de análise do macro mercado com as minhas nemas, né? E elas me mostram ainda que a gente ainda tem um caminho, a gente pode sim ainda continuar essa correção. Como vocês viram das outras vezes, claro que a gente não faz um caminho direto, né, reto, a gente não vê um candle só buscando aquela direção única e sem fim, né? Então a gente sempre faz ali busca uma correção, interage com o suporte, busca lá uma resistência mais para cima, ou seja, faz um pullback, faz um respiro para depois continuar o movimento corretivo. A mesma coisa acontece também no movimento de alta, né? A gente nunca vê uma direção linear, é assim que funciona o mercado financeiro, bem parecido com a maré, inclusive, com a maré cheia, a maré vazia. A gente vê esse mesmo movimento com as ondas do mar. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Esse padrão, essa divergência, para mim é um padrão, para mim não, isso aqui é um padrão baixista pelo meu indicador. Então, é um padrão que a gente tem que ficar de olho e a gente está interagindo ainda com essa média amarela, né? Que a gente viu das outras vezes, ainda é o início de uma correção, né? A média amarela aqui é um dos primeiros suportes que a gente tem quando se inicia esse padrão de correção. A gente está no gráfico semanal, então a gente, inclusive, já perdemos aqui na S&P 500 essa segunda média, não fechou candles ainda abaixo dela, no semanal. Claro que essa aqui é uma análise, gente, vocês têm que lembrar, é uma macro análise, né? Ou seja, a gente tem uma análise semanal. Cada candle desse aqui demora uma semana para fechar. Então, assim, para a gente ver aquilo acontecer, né? Que a gente são 707 dias, né, de correção. Então, aqui a gente ainda está vivendo do topo até hoje. Vamos dar uma olhada aqui quantos dias se passaram, né? Para a gente ter uma noção do que pode vir ainda, né? Aqui do candle do topo, do mais alto, a esse último candle que a gente está aqui. Olha lá, a gente tem um total de 266 dias, ou seja, a metade do que foi a crise imobiliária ali, né? O período de correção da crise imobiliária. A gente está na metade, praticamente a metade do tempo, do período, né, que teve correção. Ou seja, a gente ainda pode ainda, sim, for uma correção, se o mundo continuar, né, com os problemas que vem tendo, sim, a gente pode sim ver esse movimento acontecendo também no S&P 500 e a gente vir devagar, né, semana a semana, buscando interação com essas médias aqui, com essas limas coloridas. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse padrão aqui me preocupa, né? Essa divergência é algo que sempre me indica um padrão de baixa e a gente pode ver o preço sim buscando mais interação aqui com as médias, mas também pode vir como a gente viu da outras vezes, ela vai descendo aqui a anima branca, o preço pode vir buscar interação para continuar a correção, e aí ele vai procurando interação com as médias e corrigindo, né? Então, o que é que seria uma correção? é, O que é que seria uma correção de 40%, né? De uma correção como a gente já viu ali nos outros períodos de crise. É isso que eu queria trazer para vocês também. A gente corrigiu até agora, vamos ver, do topo até agora, a gente teve 24% de correção, ou seja, a gente, se for enfrentar um período de baixa, como a gente enfrentou no passado, né, nesses dois períodos delicados do mundo,
econômico, né, a gente teria ainda margem para correção, né? A gente poderia ver o preço ainda buscando correções, como a gente vê, de 46% a 57%. E se a gente viesse a buscar correções a 57%, que foi o que a gente teve de correção no período de 2008 ali, né, que a gente estava olhando, a gente estaria interagindo com essa última NEMA azul ali, né, no final. A última NEMA que a gente tem seria um total de 57% de correção, claro, a gente olhando do topo, né? Então, do momento que a gente está agora até a última NEMA, a gente tem ainda 43%, né, de caminho ainda, de médias, de NEMAs como suporte o preço. Então, assim, a gente está, na minha visão, padrão forte de baixa. É isso que eu queria mostrar para vocês. A gente pode sim vir buscar interação com essas médias. A gente já teve períodos aqui anteriormente, a 2020. Eu falei 2020 ali anteriormente, eu estava falando 2007, 2009, perdão, pessoal. Em 2020 a gente teve correção também aqui, tive o padrão e segurando a média verde. A gente nem chegou no último suporte, na última média, na última NEMA que a gente teve interação quando a gente teve uma correção mais profunda. Ou seja, a gente, para mim, na minha visão, a gente não corrigiu tanto assim no S&P 500. Claro, com uma correção muito grande, mas para o período econômico, para o cenário econômico macro, eu não acho que a gente corrigiu muito ainda. A gente pode sim ter chão. Eu não estou dizendo que esse caminho vai ser feito de uma vez. Claro que a gente pode vir fazendo pullbacks e corrigindo. Eu quero enfatizar bastante isso. Mas acredito que a gente pode, daqui a 250 dias, total de correção aí, 750 dias, a gente pode ver até onde o preço vai desenvolver durante esse período de baixa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que essa análise é muito importante para quem tem investimento no longo prazo. E para quem tem esse investimento no longo prazo e tem amigos que têm esse investimento, mande esse vídeo para a galera, que eu acho que pode ajudar bastante, para pelo menos ficar de olho. Eu vou trazendo mais vídeos aqui para atualizar do S&P 500 também e do Bitcoin, principalmente, que eu invisto muito mais nas criptomoedas. Então, não deixe de me seguir, se você não segue aí, me acompanhe, que são um tipo de análise que você não vai encontrar em nenhum outro canal. Essas médias fui eu que desenvolvi, essas lemas são minhas. E então, espero que vocês gostem. Estou aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixe seu comentário aqui. Eu vou ter um prazer enorme de poder interagir com vocês e conversar com vocês. E quem quiser ter um contato maior comigo, dialogar comigo, tirar alguma dúvida, pode chamar lá no Instagram também. Eu estou sempre muito aberto. Eu gosto muito desse tipo de contato aí com a galera que me segue. É isso, um abração. Espero que vocês gostem. Tamo junto.